gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui porque nós vamos falar sobre um livro muito importante que vocês precisam conhecer. Caso vocês não conheçam, vocês vão conhecer hoje, vão assistir essa resenha que não vai ter spoiler do final, mas depois vocês vão ler esse livro porque ele é muito importante, tanto para vestibular, quanto para a gente conhecer também um pouquinho da nossa cultura brasileira, a formação do nosso Brasil também. E nós vamos falar hoje sobre Macunaíma e eu já quero agradecer aqui a parceria com a editora Câmara. Foi ela que me mandou essa edição lindíssima. Olha que dengo essa edição, gente, olha aqui atrás. Ela é muito linda, eu mostrei pra vocês no início do ano e só hoje eu pude trazer a resenha dela aqui pra vocês, por questões pessoais e tudo. E eu recebi outros exemplares também da literatura brasileira, pretendo fazer outras resenhas, então se vocês quiserem, deixem aqui embaixo. Tá nos meus destaques todos os livros que eu recebi. Vai lá, dá uma olhada, se você quiser uma resenha especial, eu posso fazer aqui também. E vamos começar. Bom, vocês vão concordar comigo que antes de conhecermos a obra, nós devemos conhecer o autor e por tudo que ele passou, qual é o contexto histórico que ele está inserido e o que o levou a escrever essa obra. Bom, o nosso autor é Mário de Andrade, vou deixar a foto dele aqui para vocês, caso vocês não conheçam, por favor, depois, além de vocês lerem o livro, vão atrás de conhecer um pouquinho sobre a vida de Mário de Andrade, porque ele é muito importante, principalmente para quem vai fazer vestibular e precisa aí saber sobre o modernismo e a Semana de Arte Moderna. Mário de Andrade nasceu em 1893 e morreu em 1945. Ele foi um escritor, como eu já falei, muito importante para o modernismo e ele se destacou ali na primeira fase do modernismo porque ele publicou um livro chamado Paulicéias Desvairadas, que foi o primeiro livro de poesia da primeira fase do modernismo. Caso você não saiba, o modernismo ele tem 3 fases. Eu vou fazer um vídeo falando sobre o modernismo, vou explicar o que aconteceu em cada fase e em qual fase nós estamos vivenciando atualmente. Então, assim, ele foi muito importante para o movimento modernista, ele publicou obras muito importantes, porém, a que mais se destacou e a que mais é cobrada nos vestibulares é Macunaíma, e nós vamos já comentar sobre ela, mas primeiro vamos terminar aqui falar do autor, né? Uma grande influência também para Mário de Andrade foi porque ele conheceu Anita Malfatti e Oswald de Andrade em uma roda literária e foram amigos que influenciaram diretamente o movimento modernista. Bem, Macunaíma não foi a primeira obra de Mário de Andrade. Em 1917, o autor publicou Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, que é um livro que fala sobre a matança na Primeira Guerra Mundial, e ele comenta a respeito disso. 1922 foi o ano mais importante da vida de Mário de Andrade, porque aconteceram muitas coisas muito incríveis na vida dele. Além de participar da Semana de Arte Moderna, que eu também vou fazer um vídeo aqui falando pra vocês, ele foi consagrado professor catedrático do Conservatório de Música de São Paulo. Então tudo isso colaborou para que ele fosse um ícone do movimento modernista aqui no Brasil. Além de tudo isso, você deve estar se imaginando, meu Deus, Mário de Andrade já é incrível, e o que foi que consagrou ele como o ícone do modernismo, além de tudo isso que eu já citei? Ele também foi um dos precursores do movimento da revista chamada Claxon. Essa revista, ela foi muito importante do modernismo, porque ela tinha a função de divulgar o que estava acontecendo na Semana de Arte Moderna e divulgar o movimento modernista. Então, um dos fundadores dessa revista chamada Claxon é o Mário de Andrade. Uma coisa importante que vocês devem saber sobre Macunaíma é que Macunaíma, só fazendo um resumo aí pra vocês, é uma obra que conta, que o protagonista, ele passa em diversas partes do país, diversas partes do mundo diferente. Então nós vamos perceber culturas muito diferentes nesse livro. E uma coisa muito interessante é que Mário de Andrade não tirou isso do Google, da cabeça dele. Ele visitou diversos lugares e fez referências na obra Macunaíma. Por exemplo, em 1924, Mário de Andrade visitou Minas Gerais e as cidades mais históricas como Ouro Preto, entre outras. Em 1927, ele viajou aqui para o Amazonas, ele veio aqui para o Amazonas, que boa parte do livro se encontra, né, na floresta amazônica, então ele veio aqui para o Amazonas e veio ver como é que eram os costumes do povo para poder recitar no seu livro. Entre 1928 e 1929, ele passou pelo Nordeste, onde ele pegou informação de festas populares, lendas, tradições e mitos. Então tudo isso, todas essas viagens foram muito importantes para que ele escrevesse Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Então, vamos falar um pouquinho do livro.
Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, trata a história de Macunaíma, o nosso protagonista, que nasce numa tribo amazônica, um índio, e ele é uma criança muito birrenta, muito preguiçosa e que tem uma mente muito ardilosa, podemos dizer assim. Ele toma banho de mandioca e se torna um adulto no decorrer da sua vida. Ele passa por algumas coisas ali, ele implica muito com os irmãos dele, implica muito com a cunhada dele, implica muito com a mãe dele, até que um dia ele toma banho de mandioca brava e se transforma em um adulto. Ele se apaixona por Si, a mãe do mato. Isso é uma coisa que eu ia falar depois, mas eu preciso contar antes que vocês estranhem um pouquinho. Essa obra é uma obra que conta, como eu falei, muitos costumes indígenas, costumes, lendas e mitos. Aqui nessa obra nós vamos ter vários mitos indígenas, várias tradições, vários deuses, vários bichos, monstros indígenas também. Então, se você quiser, se você se sentir interessado, marque esses mitos, marque essas palavras difíceis, esses nomes, para depois vocês procurarem, que é muito interessante. Voltando ao assunto, ele se apaixona por Si, a mãe do mato, e com ela eles têm um filho, ele tem um filho. Só que o que acontece? O filho morre ainda bebê, o filho deles dois. E Si, por desgosto, ela se transforma em uma estrela. Então aí já pode perceber no que eu tô contando pra vocês, a questão do mito, da tradição, da lenda, isso tudo vai ser muito presente no livro Macunaíma. Só que o que acontece? Antes de Si se transformar em uma estrela, ela dá a Macunaíma um muiractã. Tá vendo esse símbolo aqui? Eu vou aproximar aqui pra vocês verem. Isso aqui é um muiractã, acho que dá pra ver. Esse símbolo, esse objeto, vai ser muito importante para Macunaíma, que obviamente é da mãe do seu filho que faleceu, então ele vai ter um grande apreço por ele. Só que o que acontece? Esse muiractã, em um determinado momento da história, ele se perde. Macunaíma perde o seu muiractã e ele descobre que esse muiractã está em São Paulo, nas mãos de um monstro, de um gigante chamado Venceslau Pietro Pietra. Esse nome, muita gente que já leu esse livro falou que é muito difícil, que não decorava esse nome de jeito nenhum. Gente, eu lendo esse livro, eu já tava lendo assim, Venceslau Pietro Pietra. Já tava lendo na tora, assim como dizem, porque é um nome muito grande e muito engraçado também. Esse Venceslau Pietro Pietra é o gigante comedor de gente, é um gigante muito temido, obviamente pelo nome, né, já disse que ele come gente, e esse muiractã do Macunaíma vai parar nas mãos dele. E aí, gente, aí vocês precisam entender que começa a história. Macunaíma com seus dois irmãos, que já vou apresentar pra vocês, eles vão pra São Paulo, atrás do muiractã, e aí começa a história. Ele roda o Brasil, o mundo inteiro, atrás desse muiractã. Basicamente, quando me perguntam a história desse livro, né, porque muita gente tem receio de ler esse livro, de recomendar, o que acontece? É um índio que vai atrás do seu símbolo muiractã, e ele passa por muitas situações, São Paulo, Amazonas, ele passa até pela Argentina, ele vai em vários lugares atrás desse muiractã, e o final da história vocês vão ter que ler, porque eu não vou contar, mas acontece um plot twist muito engraçado. Se você já leu Macunaíma, e se você já sabe, não comenta aqui embaixo, mas comente comigo, porque eu acho muito engraçado esse livro, e já é uma característica que eu adianto pra vocês. O livro é repleto de humor, repleto de ironia, as falas de Macunaíma são muito engraçadas, o jeito dele, por mais que seja um jeito meio assim, que nós precisamos tomar um cuidado, porque não é dos melhores, mas ele é muito engraçado, a forma como ele se porta, a forma como ele se trata, como o índio em São Paulo se porta, o que ele acha de São Paulo, que viveu a vida dele inteira na tribo amazônica, ele vai para uma cidade grande, como é que ele se trata. Nós chegamos num ponto muito importante do porquê esse livro Macunaíma é um livro que retrata a formação do povo brasileiro, retrata a sua cultura, as suas tradições e as suas lendas. O que acontece? Muita gente me perguntou, quando eu postei foto desse livro, por que Macunaíma, né, esse personagem, esse boneco, tá metade claro e metade escuro, metade louro, metade moreno. O que aconteceu? Bom, no decorrer da história, isso é uma parte muito importante para mostrarmos a formação do povo brasileiro. Realmente retrata a formação do povo brasileiro e do que é feito aqui no nosso Brasil, a questão das pessoas que vivem aqui no nosso Brasil. Quando eles saem da tribo, quando eles estão indo a São Paulo, o que acontece? Eles passam pela poça do gigante Sumé, que na poça do pé do gigante Sumé. Toda a questão de um mito aí. Vocês têm que entrar na história, vocês têm que tentar entrar na história para poder entender. Eles tomam banho nessa poça. Na verdade, Macunaíma é o primeiro a entrar nessa água, e essa água, ela é mágica. O que acontece?
A partir do momento que Macunaíma entra nessa água e ele se lava nessa água, ele fica branco e de olhos azuis. Isso daí forma o quê? O europeu, quando chegou aqui, fez parte da nossa tradição, da nossa sociedade. Então aí nós temos a primeira pessoa que faz parte da formação do nosso povo brasileiro. Então isso é uma alegoria, uma referência, né? A questão do Macunaíma, quando ele entra na água, ele se transforma em europeu, é uma referência da formação do povo brasileiro. Porém, os dois irmãos de Macunaíma também entram na água. Só que o que acontece? Jigué, que é o segundo irmão, um dos irmãos dele, quando ele entra pra tomar banho e se lavar, né? Quando ele viu, meu Deus, Macunaíma, ele ficou louro e de olhos azuis. O que aconteceu? Quando ele entra pra tomar banho, pra se lavar ali naquela água mágica, o Jigué, ele tinha pouca água pra ele, e ele fica com cor de cobre. E aí nós formamos a segunda pessoa muito importante, segundo tipo muito importante para a formação do povo brasileiro, que é o indígena, cor de cobre. Então, Macunaíma se transformou em europeu, Jigué, ele era negro, né, e se transformou em indígena. A cor dele ficou mais com uma cor de cobre, que ali a gente caracteriza como indígena. E o último irmão de Macunaíma, Manape, foi se lavar também nessa água mágica para ver o que estava acontecendo, no que queria se transformar, né? Só que quando o Manape foi se lavar ali, ele tinha pouca água já. O livro retrata como se a água já estivesse suja. É uma das referências que ele faz, né? A água estava suja por conta de Macunaíma e de Jigué. Só que o que acontece? Quando ele se lava, ele consegue apenas molhar a palma da mão e do pé. Então ele fica só com essa parte já do pé brancos. E o que acontece? Ele faz a terceira parte, ele forma ali a terceira parte da formação do nosso povo brasileiro, que é o negro, né? Então nós temos aí a formação do povo brasileiro, a formação brasileira, né, das pessoas que vivem aqui, que fizeram parte da construção do que hoje nós entendemos como Brasil. Macunaíma, Jigué e Manape, né, os três irmãos. Macunaíma sendo respectivamente o europeu, Jigué sendo o indígena e Manape sendo o negro, né? E essa passagem é uma alegoria muito importante, então, por favor, se vocês lerem esse livro, prestem atenção nessa referência, nesse momento aí que eles encontram essa água mágica e tudo isso que acontece e também a reação deles. É muito engraçado, gente. Por favor, prestem atenção. Isso é muito importante para vocês entenderem Macunaíma como uma leitura obrigatória do vestibular. Pode ser que o vestibular faça uma referência a esse momento da formação e vocês já vão entender do que se trata. Agora nós vamos conhecer um pouquinho dos personagens que compõem essa obra Macunaíma, essa obra muito importante para nós entendermos o modernismo brasileiro. E assim, não vou falar de todos os personagens porque seria impossível. O livro ele é repleto de personagens muito curiosos, muito interessantes. Então, mais uma vez, reforçando aqui o pedido para vocês irem e vão ler Macunaíma, porque é muito importante para vocês. Além de vocês lerem para o vestibular, que muitos vestibulares cobram, é muito importante também para você conhecer um pouquinho dessa obra que é tão importante aqui para a nossa literatura. Vamos lá. Macunaíma, ele é um dos três irmãos, né, da família dos índios, ali que ele vive ali na tribo amazônica. Macunaíma é o protagonista do nosso livro e ele é assim, uma pessoa preguiçosa, uma criança sempre preguiçosa. A primeira palavra dele foi aos 6 anos, se eu não estou enganada. Não lembro direito, eu acho que eu não anotei aqui, não anotei. Mas a primeira palavra dele foi ai que preguiça. A primeira frase de Macunaíma assim foi ai que preguiça. E esse é um dos bordões mais conhecidos do livro. É citado em diversos momentos do livro. Que assim, ele é preguiçoso, ele é ardiloso, ele tira brincadeira com todo mundo, ele não leva nada a sério, não gosta de trabalhar, não gosta de estudar, gosta de levar uma vida fácil. Por isso que ele é considerado o anti-herói. Em muitos títulos vocês vão ver Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, porque é justamente isso, ele é tido como herói, né, ou anti-herói, como a literatura tem denominado, e ele é preguiçoso, ele não faz nada, ele só quer saber de prazer, de curtir a vida. Então ele é o nosso protagonista, é essa pessoa que vocês vão bater o olho no livro e vão ler sobre a vida dele, sobre o desfecho da vida dele também, porque é muito interessante. Macunaíma, como eu falei pra vocês, tem 2 irmãos. Um deles é Jigué, é o irmão do meio de Macunaíma. E assim, o Jigué, ele só é muito um personagem preocupante, porque todas as companheiras de Jigué, Macunaíma, acaba tendo relações com ela. Todas, absolutamente todas as companheiras que Jigué possui, que ele tem,
que ele tá ali do lado, Macunaíma vai e acaba tendo alguma relação sexual com ela, consegue cantar ali a menina, consegue ter alguma coisa com ela. Então, assim, ele só é muito problemático porque ele bate nas mulheres dele. Tipo assim, Macunaíma, o irmão dele, ele nunca faz nada com o irmão. De vez em quando, ou nunca, quase nunca no livro, ele bate no irmão, no Macunaíma, e bate na mulher dele, que tá ali tendo relação, mas também tá ele e o irmão dele, né? Então, assim, Jiguê é um personagem preocupante desse livro, mas é um dos irmãos de Macunaíma, e ele é muito citado no decorrer do livro, porque assim, gente, ele só é trouxa, sabe? Tipo assim, ele bate na mulher, mas ele não tem coragem de falar nada com o irmão dele, sabe? Então, é um personagem preocupante. Porém, em contrapartida a isso, vem Manap, que também é um dos irmãos de Macunaíma, e ele só é assim, o meu personagem favorito, gente, ele é o mais centrado da história. Ele é a pessoa assim que vai, tenta consertar o que tá errado ali na história, tenta arranjar uma solução. Em diversos momentos, Manap, ele ressuscita Macunaíma, porque assim, como eu falei, repleto de lendas, tradições e mitos. Então, algumas vezes durante o livro, Macunaíma ele morre e Manap ele ressuscita Macunaíma. Toda a questão aí do mito e da lenda. Então, como eu falei, pra você entender, você gostar de Macunaíma, você tem que adentrar na história, tem que se permitir. É uma história bem louca, mas é uma história muito engraçada que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós temos também o Venceslau Pietro Pietra, gigante comedor de gente. Isso que eu já falei pra vocês. É a pessoa que vai tomar posse em determinado momento do Muiraquitã, né, de Macunaíma. E ele vai ser só muito importante porque ele vai aparecer em todo o livro, já que o livro ele basicamente gira em torno da história de Macunaíma tentando encontrar o seu Muiraquitã e tentando devolver, né, pegar de volta esse Muiraquitã. E ele é um gigante, gente, ele vai participar muito desse livro. Então ele vai para São Paulo, ele sai de São Paulo, aí Macunaíma vai atrás dele, ele volta, e aí ele tenta matar Macunaíma, tenta comer Macunaíma. É uma loucura, mas é uma pessoa muito importante, um personagem muito importante que vai seguir no decorrer do livro inteiro até o final, até Macunaíma conseguir dar um jeito ali no gigante, que eu não vou contar. E se é a mãe do mato, que eu falei pra vocês, a pessoa com quem Macunaíma se apaixonou depois de virar adulto, teve ali um filho com ela, só que o que acontece? O filho, como eu falei, ele morreu, né? E aí já dei um spoiler ali da personagem, ela morre e ela vira uma estrela. Após que ela vira uma estrela, né, ela dá um Muiraquitã para o Macunaíma perde, e esse é o símbolo do relacionamento deles dois. E uma coisa muito interessante é que Macunaíma, ele é aquela pessoa que gosta de conhecer outras mulheres, né, ele gosta de ter ali umas relações. Só que assim, ele sempre no decorrer do livro vai lembrar da Cília, mãe do mato, sempre. Sempre ele tá triste, ou ele tá lembrando dela, ou tá lembrando do filho deles. Então assim, vai ser uma personagem que mesmo após morta, né, que ela se transforma numa estrela, ele vai lembrar e ela vai ter um significado a mais pra ele, entende? Isso é uma coisa muito interessante que vocês, por recomendação, prestem atenção na relação que Macunaíma tem, um sentimento que ele tem ali pela Cia, a mãe do mato. É muito importante o nome dela e ela é só, assim, muito importante pra Macunaíma também, então acho bom vocês prestarem atenção. Depois dessa breve introdução e dessa breve apresentação dos personagens, eu vou comentar algumas características aqui pra vocês, principalmente pro povo que vai fazer vestibular e, por acaso, esse livro é cotado como leitura obrigatória. É importante vocês saberem de algumas características desse livro e vou falar aqui pra vocês. Qual é o gênero do livro? O gênero do livro é uma rapsódia. Vou colocar a palavra aqui na tela pra vocês. Vou colocar todas as informações aqui na tela, gente. Tudo que eu tô falando, que eu já falei, vai estar aqui na tela pra vocês anotarem ou vocês terem uma perspectiva melhor do que eu tô falando. Rapsódia é uma colagem, uma coleção, uma junção de lendas, mitos, tradições, costumes. Lembra que eu falei pra vocês que Mário de Andrade ele vai visitar diversas cidades, diversos lugares diferentes e vai trazer tradições, mitos e o costume daquela região? Então, Macunaíma é um livro repleto de referências, repleto de mito, de lenda, de tradição, de costumes. Então, assim, o gênero do livro é caracterizado como uma rapsódia, como o próprio Mário de Andrade caracterizou esse livro. Ele que caracterizou, deu esse nome de rapsódia, e que é justamente isso, uma colagem de lendas, mitos, tradições e costumes. Bom, a escola literária que o livro está inserido é o modernismo, a primeira fase do modernismo. E, como eu falei, não foi o primeiro livro de Macunaíma, né? O primeiro livro dele foi Há uma gota de sangue em cada poema.
Só que assim, é o livro mais comentado e mais cotado quando se diz respeito a vestibulares. E é um dos livros mais lidos de Mário de Andrade. Então ele é muito importante para a questão ali da literatura e tem um peso muito grande, né? O modernismo, eu vou explicar para vocês, mas o modernismo ele é diferente de tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já falou aqui sobre literatura. Então, o Macunaíma tem um peso muito grande por ser da primeira fase, por ter toda aquela mudança, né? Pós-Semana de Arte Moderna, então tudo que aconteceu tem um peso muito grande essa obra Macunaíma. Bom, o local e espaço que o livro ou cenário está localizado. Gente, Macunaíma, como eu falei pra vocês, a busca, o livro dele basicamente vai girar em torno dessa busca desse Muiractã que ele perdeu. Só que assim, ele nasce na tribo amazônica, né? Como eu falei pra vocês, ele nasceu em uma tribo amazônica, à beira ali do rio Amazonas. Só que assim, gente, ele vai pelo mundo inteiro em busca desse Muiractã. Então assim, não tem como a gente localizar Macunaíma e os irmãos dele em apenas um local. Ele vai passar muito tempo em São Paulo, né? Que ele vai atrás do Muiractã lá, né? Com o gigante comedor de gente, o Venceslau Pietra. Só que assim, ele passa por diversos ambientes, a história se passa em diversos ambientes, ele vai passar até pela Argentina, gente. Então assim, não tem como a gente dizer que ele só localiza assim em São Paulo. Não, porque na aventura dele ele vai para diversos locais, mas dois locais que são muito importantes é onde ele nasceu, né? Que é uma tribo amazônica, e para onde ele vai em busca desse Muiractã, que é São Paulo. A narrativa é em terceira pessoa, então é alguém contando a história de Macunaíma, e é justamente nesse narrador que nós temos o plot twist dessa história, porque é uma pessoa que talvez você não imagina, e talvez pode ser que tenha uma, como é que pode dizer, uma surpresa ali no final. No final do vídeo, eu vou contar pra vocês. Então, assim, ó, depois que eu explicar tudo, eu vou falar quem foi o narrador. Vou avisar pra você caso você não queira ter spoiler. Mas eu tava pensando aqui, eu acho que é importante falar pra quem vai fazer vestibular e pra quem quer ter ali uma base do que levar para o vestibular. No final do vídeo eu vou contar. Aí eu vou avisar, caso você não queira spoiler, vou avisar, mas já entenda que o narrador é em terceira pessoa. Características, né? Características que você precisa guardar. É uma linguagem moderna, exceto em um capítulo chamado Cartas às Icamiabas. Fora esse capítulo, a linguagem é uma linguagem moderna, é uma linguagem regional, é uma linguagem dos indígenas mesmos. Então, assim, vai trazer muitas características, costumes, falas, toda aquela questão da língua indígena, daqueles costumes, tudo que eles falavam vai ser presente nessa obra. Então, é uma linguagem moderna, não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem que você tem que tomar cuidado, porque se você não conhecer, é tipo o Iracema. Iracema é uma história indígena também, então tem muitos termos que a gente não conhece. Macunaíma é muito mais, eu diria que assim, Macunaíma ele é mais ainda imerso na cultura indígena. Então, que é uma coisa muito legal, é uma coisa muito interessante pra gente conhecer esse mundo também, essa cultura. E é uma linguagem moderna, nada de linguagem rebuscada, mas uma linguagem mais fácil até de entender, só que tirando essa questão dos termos, é uma linguagem que a gente tem ali, a gente tem contato. Então, é uma linguagem moderna sim, é conhecido como o herói sem nenhum caráter, né, Macunaíma, justamente porque ele é o protagonista, mas ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, ele não quer saber dos prazeres da vida, ele não gosta muito de ter compromisso com ninguém, além de que ele não gosta de cumprir regras, ele não gosta de fazer o que é certo. Então é o herói sem nenhum caráter, aí como o próprio nome, o próprio título já diz. Uma coisa muito importante da obra Macunaíma e que vai ser presente durante todo o modernismo brasileiro, que é o movimento antropofágico. O que isso quer dizer? Basicamente, gente, esse movimento, ele tinha como principal característica, principal ideal, combater o eurocentrismo na arte. Porque, como eu falei pra vocês, e vocês devem saber, é que o modernismo ele não diz respeito só à literatura, só à escrita, só a livros. Tudo que envolve arte, o modernismo tem participação. Então, assim, esse movimento antropofágico, ele tenta trazer características do Brasil, tenta reformular o Brasil, porque nós temos um ideal muito eurocentrista, um ideal tudo da Europa, tudo de Portugal, principalmente, que é onde nós bebemos a fonte, né, boa parte da literatura. Então, assim, esse movimento, o movimento modernista, já dando spoiler aí do vídeo, é que
ele tenta buscar uma nova cara para o Brasil, entende? Essa busca por mitos, lendas, tradições, costumes regionais, tudo que envolve o regional, que envolve realmente quem é o Brasil, faz parte do movimento modernista, faz parte do movimento antropofágico. E é uma fase muito boa, muito legal da literatura, da arte de um modo geral, porque tenta mostrar quem realmente é o povo brasileiro, entende? Tenta mostrar as facetas que ninguém mostrou antes na literatura. Tiveram alguns movimentos que tentaram mostrar ali um pouquinho do que é o Brasil mesmo, da questão regional, mas não tiveram tanto sucesso porque sempre bebiam da fonte de Portugal, da Europa. Então, o movimento modernista, ele pensa, não quero criar uma literatura do Brasil mesmo. Quero mostrar de verdade quem é o brasileiro, quero mostrar seus costumes, suas lendas, seus mitos, suas tradições, tudo aquilo que é próprio da nossa terra, é próprio da gente, o modernismo ele vai mostrar, e principalmente nessa obra chamada Macunaíma, de Mário de Andrade. Uma coisa que eu quero, 3 pontos que eu quero abordar com vocês antes de encerrar o vídeo, é que, primeiro, ano passado eu fiz um vídeo falando sobre o livro Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar, que foi uma leitura obrigatória para o vestibular daqui do Amazonas. Porém, eu fiz o vídeo uma semana antes da prova. E o que eu falei no vídeo, vou falar aqui de novo. Esse livro, de Raduan Nassar, na Lavoura Arcaica, tinha um filme sobre isso, tinha um filme sobre o livro. Então, o que eu falei? Gente, é uma semana. Se você está assistindo esse vídeo 3 dias antes da prova e você não vai conseguir ler o livro, assiste o filme. Obviamente, sempre a melhor opção vai ser ler o livro, porque nem sempre o filme ali vai ter um compromisso tão real quanto o livro tá querendo te passar. Então, eu deixo essa mesma recomendação para você. Se você queria ler o livro, mas você tá assistindo esse vídeo perto ali da prova e não vai dar mais tempo, assiste o filme. Tem um filme de Macunaíma, eu vou deixar aqui a foto para vocês darem uma olhada. E tá disponível aqui no YouTube. Então, façam bom proveito disso, assistam e conheçam. Caso você não quiser ler o livro também, né? Se você não ficou tão curioso e você é mais ali da amante do cinema e tudo, vai assistir o filme, porque ele passa muito bem e com muita graça, com muita ironia, a história de Macunaíma. Outro ponto muito importante é que, como eu falei, eu que li o livro, eu que estou fazendo o resumo, então todas as informações aqui, menos a característica, né, os comentários que eu fiz, foi baseado na minha experiência lendo o livro, tendo contato com a obra. Então, assim, tem muita gente que não vai gostar desse livro, justamente pelas características do protagonista, pela história em que se passa, até mesmo pelos termos utilizados. Eu não julgo, mas assim, como eu falei, é uma experiência minha que eu tive. Eu gostei muito de Macunaíma, eu ri muito lendo esse livro, e por isso que eu vim aqui recomendar pra vocês. Mas caso você não goste, tudo bem também, tá tudo certo. Mas caso você precise aprender para o vestibular, eu tenho certeza que de alguma forma eu pude te ajudar aqui. E se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram. Recomendem livros também para eu trazer para cá, que vai ser muito útil, que pode ajudar muitas outras pessoas também. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, com o coração muito aberto, é uma notícia que eu quero dar para vocês. Eu vou deixar, gente, as fontes que eu tirei essa notícia, para não ter nenhum comentário errôneo lá. Vou deixar aqui embaixo para vocês darem uma olhada. E o que aconteceu? No início do ano de 2020, o governador de Rondônia, ele queria retirar alguns livros da literatura brasileira, os livros chamados paradidáticos, né, da biblioteca da escola, porque ele considerava as obras inapropriadas e que não era bom para vocês consumirem essa literatura. Como eu falei, Macunaíma não é tão aceito por todos. Como, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro que muita gente admira e que mesmo que não goste, fale, não, ele é necessário sim. Macunaíma, ele divide opiniões. Então, Macunaíma foi um título, foi uma obra que foi muito contestada para ser tirada da biblioteca, do estado de Rondônia, tudo isso que aconteceu. Então, assim, foi um episódio que eu fiquei muito triste, porque eram mais de 40 títulos que seriam tirados da biblioteca da escola. Sabe, esses livros aqui, Macunaíma, Memórias Póstumas, Iracema, são obras que realmente, quando você vai na biblioteca da escola, pouca gente se interessa, pouca gente gosta de ler. Tem diversos livros lá, mas pouca gente se interessa de verdade e gosta da literatura brasileira. Só que, assim, são livros que vocês precisam pro vestibular, entende? O vestibular ainda cobra Mário de Andrade, Dom Casmurro, ainda cobra, como é que pode dizer, Machado de Assis, ainda cobra esses autores, assim, que muita gente não gosta. O vestibular, ele ainda não cobra John Green, sabe?
Então, essas obras são muito importantes, é muito importante que a gente tenha um contato com essas obras. Por exemplo, ano passado teve um vestibular aqui no Amazonas que o livro era Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Eu não tinha esse livro em casa e eu consegui ter acesso para poder ler e fazer o vestibular na escola, na biblioteca da escola. Então, por isso é muito importante. São obras que vocês vão precisar para o vestibular e mais do que isso, gente, são obras que formam a gente, que nos dão conhecimento. Então, isso só reforça ainda mais a minha dica, que é leiam e deem valor à literatura brasileira, entende? É uma literatura muito vasta que, por mais que seja difícil, tem pessoas que estão dispostas a desmistificar esses conceitos e eu sou uma dessas pessoas. Eu sempre comentei. O meu objetivo, quando eu criei o blog, quando eu criei o canal, foi desmistificar esse conceito de literatura brasileira chata. A gente enaltece muito a literatura estrangeira, mas a nossa, a gente não consome tanto, a gente não gosta tanto. Então, essa é a minha dica para finalizar esse vídeo. Consuma a literatura brasileira, mais do que você lê para vestibular, mais do que você lê como leitura obrigatória. Leia para você ter conhecimento, principalmente Macunaíma, que é um dos livros mais comentados, é um livro que forma, né, realmente nosso espírito de brasileiro, dá um conhecimento a mais sobre culturas que a gente não tem acesso tão facilmente assim. Provavelmente, se eu vivesse minha vida sem ler esse livro, eu não conheceria tantos mitos da cultura indígena. Então, esses livros são muito importantes para trazerem, além de conhecimento, uma abertura maior para a nossa visão de mundo e nosso entendimento enquanto cidadão também. Então, leiam Macunaíma, leiam Mário de Andrade, leiam Machado de Assis, leiam obras que realmente vão edificar vocês e, por favor, valorizem a nossa literatura brasileira, porque ela é tão importante e tão linda, tão especial quanto a literatura estrangeira também. Eu disse que eu iria avisar, então se você não quiser spoiler do final do livro, não quiser saber o que acontece no final, você pode fechar aqui o vídeo aqui. Muito obrigada por ter assistido. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. E se você quiser também me seguir nas redes sociais e acompanhar o meu canal, eu sempre tento trazer o conteúdo da literatura brasileira o mais desmistificado possível, o mais simples para vocês entenderem. Agora, para quem ficou até o final e quer saber o resultado, o que acontece no final desse livro, vamos lá. O livro, ele acaba, ó, o epílogo, ele é a última parte ali do livro, né? Nós temos contato. O que acontece? Macunaíma, ele no final do livro, ele morre, tá? Ele morre e ele passa ali o final da vida dele, os últimos momentos da vida dele com o papagaio. É a única pessoa que fica, o único ser que fica ali com ele, que divide ali os últimos momentos da vida dele. O que aconteceu com os irmãos, com o gigante? Vocês vão ter que ler o livro, porque é muito interessante, vocês vão gostar muito. Mas isso é importante vocês saberem. Os últimos momentos da vida de Macunaíma foram passados com um papagaio. E esse papagaio, esse ser que passou os últimos momentos da vida de Macunaíma com ele, vai ser a pessoa que vai contar a história de Macunaíma, vai ser o ser que vai contar a história desse herói, de tudo que ele vivenciou, para o escritor do livro, Mário de Andrade. Então, o que acontece? No final de tudo, o narrador é o Mário de Andrade, porque o papagaio contou todas as histórias para ele. Macunaíma, né, no final da vida dele, não tinha muito o que fazer mesmo, já não tinha mais ninguém com ele. Era preguiçoso, não tinha o que fazer, contou, né, passou ali os últimos momentos da vida dele com o papagaio, foi o único que fez companhia para ele, o que quis ficar com ele até o final da vida dele. E ele contando essas histórias, e o papagaio se encontrou com Mário de Andrade, contou as histórias de Macunaíma, e foi quando ele escreveu esse livro, Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, que é tão conhecido e tão importante. E esse é o plot twist, gente, que Mário de Andrade teve esse conhecimento porque o papagaio contou pra ele toda a história de Macunaíma, tudo que ele vivenciou, todas as suas aventuras, e teve uma boa parte, né, uma grande parte, na verdade, a contribuição desse papagaio. Por isso que eu falei, gente, o final é muito engraçado. O final é muito engraçado, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E foi esse o vídeo, gente. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, mas como o próprio autor disse, o herói de nossa gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei fazer o vídeo o mais completo possível para que vocês tenham conhecimento dessa obra, além de vocês terem conhecimento sobre o autor e sobre esse episódio que aconteceu, né, no início desse ano, para nós valorizarmos ainda mais a nossa literatura brasileira. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês tiveram interesse de ler Macunaíma, de ler outras obras do modernismo também.
Me recomendem livros para eu trazer aqui para vocês resenha, né? Como eu falei, eu tenho algumas obras que a Editora Câmara me enviou. E desde já eu gostaria de agradecer novamente a Editora Câmara por essa parceria com o canal. É muito importante para mim. E foi graças a ela que vocês conseguiram ter essa edição linda, gente. Porque a edição é maravilhosa. Tá vendo aqui, ó? Macunaíma, atrás, como eu falei, é um dengo de edição, gente. É muito lindo mesmo. Aqui dentro também, ó. Muito lindo, Mário de Andrade aqui. Um resumo sobre o autor. Aqui atrás também, ó, sobre o livro, Macunaíma. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!